Rapaz, imagina estar no meio de uma oração e do nada o rosto de alguém começa a brilhar como o sol. As roupas ficam radiantes, como se uma luz celestial estivesse atravessando cada fio do tecido. E não para por aí. De repente, 2 homens misteriosos aparecem em plena conversa com ele. O que está acontecendo aqui? Um evento sobrenatural? Um sinal dos céus? Ou algo ainda mais profundo? Agora, segura essa. E se eu te disser que esse momento tem tudo a ver com a sua caminhada cristã? Hoje nós vamos desvendar o mistério da transfiguração de Jesus, entender por que Moisés e Elias estavam ali e descobrir o que esse evento revela sobre seguir a Cristo de verdade. A transfiguração foi um momento impressionante, mas não aconteceu isoladamente. Ela veio logo depois de um ensino crucial de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E logo depois dessa experiência sobrenatural, Jesus desceu do monte e caminhou rumo a Jerusalém, onde seria entregue à morte. Aqui está o ponto. A glória do monte não existe sem o caminho da cruz. Muitos querem experiências sobrenaturais, momentos de êxtase espiritual, mas será que estamos dispostos a seguir Jesus até o fim? Custe o que custar? No episódio de hoje você vai entender como esse evento revelou não apenas a identidade gloriosa de Cristo, mas também o caminho que ele estava trilhando e que nós, como seus discípulos, também devemos trilhar. E mais, você vai ver como a transfiguração está diretamente conectada com a volta gloriosa de Cristo. Por quê? O próprio Pedro, muitos anos depois, usou esse evento como prova do poder e da vinda do Senhor. Se você deseja compreender o que a transfiguração tem a ver com o discipulado, com a cruz e com a volta de Jesus, fica comigo até o final, porque essa revelação pode transformar sua visão sobre o chamado cristão. Seja muito bem-vindo ao Acesso 365, o podcast diário do Você Tem Acesso. Eu sou Dinho e juntos estamos nessa jornada de leitura da Bíblia para entender como cada passagem revela o plano redentor de Deus. Hoje é quinta-feira, 6 de março de 2025, e estamos no episódio 65, meditando em Lucas 9 e Levítico 14 e 15. Então, prepare-se para uma conversa profunda, mas dinâmica, sobre a glória e o sacrifício, sobre o monte e o vale, sobre a luz da transfiguração e a escuridão da cruz. Vamos conectar tudo isso para entender o que Deus está nos ensinando hoje. Nosso objetivo aqui não é apenas conhecer a história, mas deixar que ela nos transforme. Cada episódio do Acesso 365 é um convite para meditarmos na Palavra de Deus e aplicarmos seus ensinamentos à nossa vida. Eita glória! O GA vai curtir essa! Agora que entendemos a importância do tema, precisamos responder umas perguntas fundamentais. Como esse evento se encaixa na narrativa da redenção? Por que ele aconteceu naquele momento? E qual a sua ligação com os textos do Antigo Testamento? A resposta pode surpreender você. Vamos descobrir agora. Se a transfiguração de Jesus foi um evento tão poderoso e único, por que ela aconteceu exatamente naquele momento? Existe algo no Antigo Testamento que nos ajuda a entender melhor esse episódio? A resposta é sim! Há uma conexão profunda entre o que Jesus revelou no monte e as leis da pureza e sacrifício que encontramos no livro de Levítico. Em Levítico 14 e 15, Deus estabeleceu regras para a purificação de leprosos e de pessoas que estavam ritualmente impuras. O foco era a necessidade de purificação e santidade para que o povo pudesse se aproximar de Deus. A restauração de um leproso exigia um sacrifício. Um animal era morto em substituição à pessoa impura. Isso nos aponta diretamente para Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos purifica completamente do pecado. Já em Lucas 9, temos um ponto crucial no ministério de Jesus. Esse capítulo começa com a missão dos discípulos, segue com a multiplicação dos pães e peixes. Depois Pedro declara que Jesus é o Cristo e logo em seguida, o próprio Cristo ensina sobre o custo do discipulado. Negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Poucos dias depois desse ensinamento, acontece a transfiguração.
Assim como a purificação no Antigo Testamento exigia um sacrifício, Jesus estava mostrando que o discipulado verdadeiro também exige entrega e renúncia em resposta ao sacrifício perfeito de Cristo. Moisés e Elias aparecem na transfiguração exatamente para confirmar isso. Eles representam a lei e os profetas, que apontam para Cristo como o cumprimento de toda a Escritura. A transfiguração não foi apenas uma experiência gloriosa, mas uma revelação do que estava por vir. A cruz antes da coroa, o sacrifício antes da glória. Diante disso, surge uma pergunta essencial: como esse evento impacta a nossa vida cristã? O que a transfiguração nos ensina sobre nossa caminhada com Deus? Vamos aprofundar isso agora. Se há algo que a transfiguração nos ensina, é que Cristo não apenas revelou sua glória, mas nos mostrou o caminho que devemos seguir. A pergunta agora é: o que isso significa para nós? Como esse evento impacta a nossa caminhada com Deus? Resposta está na ligação direta entre a transfiguração e o chamado ao discipulado. Como lemos em Lucas 9, 23 a 26. A transfiguração aconteceu poucos dias depois de um dos ensinamentos mais radicais de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Aqui, Cristo nos dá os 3 pilares do discipulado verdadeiro. Vontade. Se alguém quiser vir após mim. Seguir Jesus é uma escolha consciente, não emocional ou impulsiva. Renúncia. Negue-se a si mesmo. Não há discipulado sem abrir mão de nossos desejos e planos. Entrega. Tome cada dia a sua cruz. Seguir Jesus é um compromisso diário, não um evento isolado. Então vem a pergunta que confronta. Você está disposto a seguir Jesus não apenas no monte, mas também no vale? Mas o que aconteceu no monte? Vamos enxergar a transfiguração sob uma nova ótica, como lemos em Lucas 9, 28 a 36. Agora que entendemos o chamado ao discipulado, olhamos para o monte. Jesus sobe para orar e sua glória é revelada. Moisés e Elias aparecem e falam sobre sua morte. Pedro quer permanecer ali, mas Deus o interrompe e diz: a ele ouvi. Aqui está um dos maiores contrastes da Bíblia: a glória do monte e o sofrimento da cruz. O monte é temporário, o discipulado é permanente. A experiência sobrenatural passa, o compromisso diário com Cristo permanece. A transfiguração não foi um evento isolado, mas um prenúncio da cruz e da ressurreição. E Pedro, anos depois, entendeu isso profundamente sobre a ligação entre oração, discipulado e a volta de Cristo. Pedro, Tiago e João estavam sonolentos enquanto Jesus orava. Essa não foi a última vez que isso aconteceu. No Getsêmani, eles dormiram novamente enquanto Jesus se preparava para o sacrifício. A grande lição? Muitos cristãos buscam experiências sobrenaturais, mas não vigiam em oração. Se queremos refletir a glória de Cristo, precisamos passar tempo com Ele. O monte da oração sempre antecede o vale da provação. E essa mesma glória que Pedro viu na transfiguração foi o que ele usou depois para falar sobre a volta gloriosa de Cristo. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos acerca do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós mesmos fomos testemunhas da sua majestade. 2 Pedro 1,16. Pedro estava dizendo: nós vimos um vislumbre do que está por vir. O rei voltará em glória. A questão agora é: estamos prontos para seguir esse Cristo até o fim? Agora imagina essa cena comigo. Pedro, Tiago e João acabaram de ver algo indescritível. Jesus brilhando como o sol, Moisés e Elias ali do lado, e aquela glória toda descendo sobre eles. A reação de Pedro: Jesus, que tal a gente ficar por aqui mesmo? Eu posso até montar umas tendas. Ah, Pedro, sempre impulsivo, sempre querendo dar um jeito. Mas fala a verdade, quantas vezes a gente não faz exatamente a mesma coisa? A gente vive um momento forte com Deus, sente sua presença e o que queremos? Congelar aquele instante, ficar ali, sem sair do lugar. E mais, querendo construir as 3 tendas,
Pedro estava colocando em pé de igualdade o glorioso Jesus, Moisés e Elias. Quem nunca pensou, se eu pudesse, ficava aqui para sempre do meu jeito? Mas Deus não nos chama para ficar parados numa experiência, muito menos em uma que nem coloca Cristo no centro. Ele nos chama para seguir Jesus, e seguir Jesus significa descer do monte e seguir para a cruz. E é exatamente nesse momento que Deus interrompe Pedro. Sim, Deus corta a fala dele e diz algo que muda tudo. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Em outras palavras, Pedro, você está louco? Não está sabendo o que fala? Não é sobre o que você quer, é sobre Jesus. Escute ele. Isso mexe muito comigo, porque no fundo a gente quer a glória sem a cruz. A gente quer a experiência evangélica sem Jesus. Queremos momentos sobrenaturais, sentir aquele arrepio, nos emocionar, mas evitamos o caminho do sacrifício, da renúncia, da obediência diária. Só que a verdade é essa: a glória é real sim, mas a cruz vem antes dela. A transfiguração foi um vislumbre do que está por vir, um spoiler da volta de Cristo, quando ele virá em glória para reinar. Mas até lá, ele nos chama para um compromisso real com ele. E aí vem o grande ponto: o que vamos fazer com isso? Vamos ser como Pedro, querendo apenas momentos marcantes e esquecendo a caminhada? Ou vamos ouvir Jesus, segui-lo de verdade, mesmo quando o caminho não for fácil? Agora, segura essa: Pedro nunca mais foi o mesmo depois daquela visão? A transfiguração não foi só um evento extraordinário, foi a confirmação de algo muito maior. Anos depois, ele mesmo escreveu sobre isso, dizendo: nós vimos a majestade de Cristo com nossos próprios olhos. Isso não foi uma história inventada, nós estávamos lá no Monte Santo. 2 Pedro 1:16-18. Ou seja, ele entendeu que aquele momento era muito mais do que emoção. Era uma prova viva do poder e da vinda de Jesus. Era Deus mostrando que tudo o que os profetas já diziam sobre o Messias era real. E sabe o que isso significa pra gente hoje? Que a palavra de Deus é luz para a nossa caminhada. Não é só um livro antigo cheio de histórias, é o próprio Deus nos guiando, nos ensinando, nos preparando para algo incrível, o reino eterno. Pedro ainda faz um alerta poderoso: façam firme a vocação e eleição de vocês. 2 Pedro 1, 10 e 11. Sabe por quê? Porque isso nos prepara para esse reino. Jesus não nos chamou para uma fé superficial, mas para uma vida transformada, frutífera, cheia da presença dele. Agora, segura mais essa: se a transfiguração foi um spoiler da glória de Cristo, imagina como será quando ele voltar de verdade. Porque sim, ele vai voltar. E quando ele vier, vai ser assim. Prometida, Jesus subiu aos céus, mas os anjos disseram que ele voltaria da mesma forma, como diz Atos 1:9-11, com justa retribuição. Cada um será recompensado segundo suas obras. Como ensina Mateus 16:27, redentora para os salvos. Os que são dele serão reunidos para a vida eterna, como nos enche de esperança. Mateus 24:30 e 31. Condenadora para os incrédulos. Quem rejeitou a verdade enfrentará a justiça divina. Como alerta, 2 aos Tessalonicenses 1:7-10, vista por todos. Não será um evento secreto, todo olho verá, como afirma Apocalipse 1:5-7. Com grande poder e glória, não será como na primeira vinda. Desta vez, ele virá como o Rei dos Reis. Era como proclama Marcos 13:26. Agora, a pergunta que fica é: estamos prontos para esse dia? Não basta só admirar a glória de Cristo, nem apenas gostar da mensagem do Evangelho. É preciso responder ao chamado. Se Pedro tivesse ficado parado naquele monte, ele nunca teria cumprido seu propósito. Da mesma forma, Jesus está nos chamando para algo maior. E aí, qual vai ser a sua resposta? Agora é a hora da verdade. Depois de tudo isso, a grande pergunta é: e agora o que eu faço com isso? Porque olha, Pedro viu a glória de Jesus, mas não ficou só no impacto do momento. Ele desceu do monte e viveu a missão que Deus deu para ele. Então, a questão não é só se a gente crê que Jesus vai voltar, mas como estamos vivendo enquanto esperamos esse dia.
E eu te pergunto, você está vivendo como discípulo ou só como admirador da glória? Porque ser discípulo não é só sobre se emocionar com Jesus no culto, gostar das histórias da Bíblia ou achar bonito o evangelho. Ser discípulo é carregar a cruz todos os dias. É dizer sim para Jesus, não só quando é fácil, mas quando exige renúncia, mudança, transformação. E aí entra outra pergunta forte. Estamos prontos para carregar essa cruz e aguardar sua volta? Porque quem só quer a glória sem a cruz não entendeu o evangelho? Quem só quer a recompensa sem obediência não está preparado para o reino. E isso nos leva ao ponto mais direto. O que precisa mudar na sua vida hoje para você estar preparado para esse dia? Talvez você precise deixar um pecado que tem prendido sua caminhada. Talvez seja a hora de sair da zona de conforto e começar a viver o evangelho de verdade com compromisso. Ou talvez seja o momento de decidir entregar sua vida totalmente para Jesus, porque a verdade é uma só. Quando ele voltar, não vai ter mais tempo para decidir. A decisão precisa ser agora. Então, que tal parar por um instante e refletir? Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Esse é o desafio. Essa é a chamada. A escolha é sua. Agora, eu preciso ser direto com você. O que você vai fazer com tudo o que ouviu até aqui? Porque o evangelho não é só uma mensagem bonita, ele exige uma resposta. Se você ainda não entregou sua vida completamente a Jesus, hoje é o dia de dizer sim para ele. Não amanhã, não depois. Hoje, Jesus não chamou ninguém para ser apenas um espectador. O reino não é para quem só admira de longe, mas para aqueles que se rendem de verdade. Ele quer ser mais do que seu Salvador. Ele quer ser seu Senhor. Isso significa que não dá para viver do nosso jeito, apenas esperando as bênçãos. Seguir Jesus é uma entrega total. Mas posso te dizer? Vale a pena, porque ele é a verdadeira vida, a verdadeira paz, a verdadeira esperança. Então, se hoje você entendeu que precisa tomar essa decisão, não adie mais. Ore aí onde você está, fale com Deus, se entregue completamente a Ele. Faça comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que a vida que eu tenho levado me deixa afastado de Deus. Eu creio que o Senhor em breve voltará glorioso para buscar a sua igreja e retribuir com justiça a cada um segundo a vida que levamos. Eu peço perdão pelos meus pecados e te recebo como meu Salvador. Reconheço que tu és o Filho de Deus, a quem eu devo ouvir como meu Senhor. Vem morar em mim. Transforma a minha vida e me ajuda a te agradar. Amém! E se você quer ajuda nessa caminhada, não precisa andar sozinho. O perfil do Você Tem Acesso no Instagram está aberto para você. Chama o GA no direct, nos conte sua decisão. Quero te acompanhar, orar por você e te ajudar a dar os primeiros passos nessa nova vida. Mas lembre-se, a escolha é sua. Jesus já fez tudo por você. Agora é a sua vez de responder. Então, qual é a sua resposta? A transfiguração autenticou a majestade de Cristo, revelando sua glória antes da cruz e apontando para o dia em que ele voltará para reinar. Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de contemplar essa manifestação gloriosa, mas nós também temos a promessa de que um dia veremos o Senhor em toda a sua glória e viveremos eternamente com ele. Essa é a nossa bendita esperança. Cristo, o Rei dos Reis, voltará. Diante dessa verdade, somos chamados a aguardar como discípulos e viver como discípulos. Não basta apenas esperar passivamente, precisamos nos preparar, permanecendo fiéis à palavra, cultivando um relacionamento vivo com Deus e sendo testemunhas de Cristo no mundo. A transfiguração nos lembra que nossa fé não está firmada em mitos ou histórias humanas, mas na revelação do próprio Deus. Se hoje enfrentamos desafios, lutas e incertezas, podemos confiar. Cristo reinará e todo joelho se dobrará diante dele. Se essa mensagem edificou a sua vida, já deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. Aproveite e compartilhe com amigos e grupos da igreja para espalharmos essa poderosa verdade bíblica. E queremos orar por você. Deixe seu pedido de oração nos comentários e vamos interceder juntos.
Seu comentário também é muito importante para sabermos como esse conteúdo está abençoando sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. E para seguir nessa reflexão, assista ao vídeo que vai aparecer na tela agora. Jesus nos chamou para um discipulado de renúncia e dedicação, sem buscar repouso neste mundo. Não é hora de reclinar a cabeça. Clique e entenda porque devemos permanecer firmes até o descanso eterno com Cristo. Até o próximo episódio, se Deus permitir.